A passagem da mulher adúltera que foi salva do apedrejamento por Jesus é de uma das passagens mais curiosas do Novo Testamento. Originariamente, tudo indica que este texto fazia parte do Evangelho de São Lucas. Mas porque soava menos edificante esse texto, ele foi censurado. Não era lido, porque Jesus estava ali perdoando um adultério. Daí a comunidade pensava assim: o que nós vamos fazer agora? Se nossas mulheres cometerem adultério, vamos ter que perdoar. Então foi um texto silenciado. E ele foi parar no Evangelho de São João. Nós sabemos que o estilo é diferente de São João, mas está ali. É considerado texto canônico e ele tem diversos ensinamentos para nós. Santo Agostinho já censurava as pessoas que não queriam ler esse texto na liturgia, porque consideravam esse texto assim uma espécie de mau exemplo. Vamos lá no texto. Os judeus, por judeus entenda-se a elite religiosa, escribas, fariseus, aquelas pessoas que eram a nata do judaísmo, querem matar Jesus, mas se deparam com um grande problema: Jesus é muito popular. Então eles têm que preparar o terreno e querem desmoralizar Jesus. E então preparam para ele uma armadilha da qual ele não pode sair. Eles vão trazer uma mulher pega em adultério e vão propor a questão para Jesus. Ela deve ser ou não apedrejada. Jesus não tinha saída, porque se Jesus respondesse sim, ela deve ser apedrejada, ele ia ser desmoralizado. Não é ele que é o pregador da misericórdia? E se ele dissesse não, de forma alguma, ele estava se opondo à lei judaica, à lei de Moisés. Então, ele poderia ser condenado como uma pessoa que afronta a lei judaica. Permita-me um parêntese sobre a questão do adultério nesta época. Nós vemos em cenas de filmes e de pinturas religiosas uma mulher madura, bem formada e rodeada por pessoas carregando pedras para jogarem nesta mulher. Mas não era bem assim a coisa. O adultério, nesse caso específico, por apedrejamento, ele era feito para adolescentes. Lembra aquela que o casamento era feito em 2 fases, a primeira uma espécie de noivado? Pois é, então seria uma adolescente de 12 ou 13 anos. Depois, não era, cada um pegava uma pedra assim do chão e jogava na mulher, não era assim. Ela era colocada num buraco de cerca de 2 metros e uma única pedra, pesando mais ou menos 50, 60 quilos, era jogada sobre a cabeça da mulher. No caso de uma mulher já casada de fato, ela era morta por estrangulamento. A lei do adultério era aplicada aos homens só se a mulher fosse judia. Se fosse uma mulher pagã, por exemplo, não era considerado um pecado diante da lei judaica. Então repararam a crueldade da cena? Uma adolescente que vai ser apedrejada, acusada de adultério. A saída que Jesus encontrou foi escrever no chão. O que será que Jesus escreveu no chão? E a melhor resposta que eu encontrei é que ele está escrevendo um trecho do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Será escrito sobre a terra quantos abandonaram ao Senhor. Aí ele fez uma listinha. Os guardiões da lei de Moisés abandonaram o Senhor, os fariseus. É claro que essa passagem de Jeremias era muito conhecida. E é claro também que aquelas pessoas que estavam à volta ficaram constrangidas e foram saindo um a um. E assim, com essa grande sabedoria, Jesus conseguiu salvar a mulher. Quando Jesus ficou só com ela, Jesus pergunta
Quem a condenou? Ela diz: ninguém. E Jesus também diz: nem eu te condeno, vá em paz e não torne a pecar. Jesus não passa a mão na cabeça de forma alguma. Ele não promove o pecado. Ele quer que o pecador se converta, vá em paz e não torne a pecar. Amém.